Boa noite, vamos entrando. Guardando só um pouquinho. Como que tá no YouTube? Ei, Kiliane. Tudo bom, Kelinha? Vou fazer uma live agora voltada para cuidadores de idosos e familiares também de idosos. Se interessar, fique à vontade. Vamos aí, ouvir um pouquinho, aprender um pouquinho sobre cuidado com os idosos. Beijo, Kelinha. Saudade aí de você. Vou guardar só um pouquinho que tá tentando entrar no YouTube. Tá dando problema a semana toda para entrar no YouTube. Estamos tentando entrar ali ao mesmo tempo, mas tá difícil a transmissão. A gente tá tentando fazer ao mesmo tempo no Instagram, no Face, né? No Facebook e no YouTube. Mas tá dando um problema na transmissão essa semana que tá bem difícil de entrar. Tá bom? Guardando só um pouquinho. Eu tô fazendo a jornada do cuidador de idosos vencedor. Nosso objetivo é discutir sobre temas variados que compõem as estratégias para se tornar um cuidador de idosos vencedor, valorizado, mais respeitado e faturando melhor entre R$2.000 e R$5.000 por mês. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou a Silvia Mazzoni, sou fisioterapeuta, tenho experiência com idosos já há 15 anos. Formei em 2006, desde lá eu cuido de idosos. Também fiz fisioterapia geriátrica, fui monitora de fisioterapia geriátrica na faculdade. E desde então eu sempre reabilitei idosos. Na maior parte desse tempo eu fiquei uns 10 anos trabalhando em atenção básica, né, em 2 prefeituras, onde que eu atuava no cuidado de pacientes acamados e domiciliados. E aí eu cuidei de muitas patologias, né? Idosos com AVC, com sequelas de AVC, idosos com Alzheimer, com Parkinson, com demências, com fraturas, câncer, muitas patologias, né? Até senilidade mesmo, né? O processo de envelhecimento, certo? Então, isso gerou, né, uma experiência muito grande com o cuidado com os idosos. E uma das coisas que eu sempre percebi, né, muitas dessas famílias tinham cuidadores de idosos. Na maioria eram familiares, né, ou poucas famílias têm recursos, né, para pagar um cuidador profissional. Mas mesmo esses cuidadores profissionais, né, que são pagos, recebem para fazer esse trabalho, precisam se qualificar melhor. Então, eu sempre instruí, fiz muitas orientações, eram eles que estavam sempre perto desses idosos, né, que me passavam informações do dia a dia, do lidar com a família, e eu sempre orientei, né, faz assim, assim é melhor, eu sempre dei orientações. Então, eu vi a necessidade de achei que seria legal criar um conteúdo voltado para os idosos e cuidadores de idosos, certo? Acho que eu posso dar uma contribuição legal aí para isso. Então, hoje, eu trabalho dentro de um hospital. Boa noite aí, vamos entrando. Hoje eu trabalho dentro de um hospital, trabalho na parte de reabilitação e também na parte de internação. Hoje é mais fisioterapia motora, neurológica, respiratória. Tá? Atuo junto com os pacientes de Covid, tanto com Covid quanto no pós-Covid, internados ou após internação, tá bom? Então, hoje, o nosso tema é o que o cuidador de idosos precisa saber sobre a Covid-19. Então, o objetivo aqui é trazer informações que eles vão precisar de um cuidado diário com os idosos.
tá? Então, primeiramente, o que é, né, o Covid? O que é essa doença? O que é o coronavírus? O que é a Covid-19? Então, o Covid-19 é a doença, né, provocada por um vírus, que é o coronavírus. A Covid-19 é uma doença aguda, inflamatória. Hoje a gente sabe que é uma doença sistêmica, ela não atinge só os pulmões, né, ela pode atingir o fígado, os rins, coração, a circulação sanguínea, né, pode gerar trombos, tromboembolismo, pode causar vários problemas aí de coagulação. Então, ela gera uma cascata inflamatória e onde o maior grupo de risco são os idosos. Então, nosso foco hoje aqui é para falar, né, como devem ser esses cuidados com os idosos, certo? Então, o primeiro passo, o que a gente precisa saber? Como que transmite essa doença? Como que o coronavírus, né, esse vírus, ele se replica? Como é que ele se multiplica? Como é que ele passa de uma pessoa para outra, né? É uma doença infecciosa, assim como a gripe comum. A gente também transmite através de contato com partículas onde que estão presentes, né, o vírus. Então, normalmente são partículas que são expelidas pela boca, pelo nariz. Então, se a gente tiver contato com pessoas que têm o vírus, ou contato com coisas, materiais, né, equipamentos, algum lugar que a pessoa, tipo, passou a mão no nariz, passou a mão na boca, tá com a mão suja, pegou na maçaneta da porta com a mão suja, aí vem um outro e pega, depois vai lá e passa a mão no rosto, né? Pegou, por exemplo, garfo, colher, coisas da alimentação que a gente usa na alimentação, né? Compartilhou instrumentos, compartilhou qualquer coisa ali, ou toalha, né, de banheiro, por exemplo, você deixa lá para enxugar. Veio uma pessoa, enxugou e a outra veio e acaba transmitindo. Então, tem que ter o contato, ou que você esteja no ambiente, normalmente um ambiente fechado, onde uma pessoa contaminada, mesmo sem sintomas, né, ela pode tossir ou espirrar e gerar essas partículas no ar. E quem está ali, ela fica um tempo, né, no ar, essas partículas, e aí essas pessoas que estão próximas, né, podem ser contaminadas. O que a gente está vendo com as novas variantes, que essa contaminação ela é mais acelerada, ela é muito mais rápida, contamina muito mais pessoas numa velocidade muito maior. Então, por exemplo, hoje, se você estiver dentro de uma sala fechada com algumas pessoas e uma pessoa contaminada, mesmo que sem sintoma, ela pode contaminar várias outras pessoas que estão ali ao redor, tá bom? Eu sei de casos de pessoas que trabalham em ambientes fechados, todo mundo usando máscara, obrigatório no serviço, e mesmo assim contraiu o Covid. Então, mesmo usando máscara, mesmo tendo cuidado, ainda é possível pegar. O que a gente precisa fazer é prevenir, diminuir o risco de contrair o Covid, né? Então, quais os cuidados que a gente precisa ter, né, no cuidado com os idosos, que são o maior grupo de risco? E por que é o maior grupo de risco? Porque os idosos já têm no seu processo de envelhecimento, né, diminuição da sua capacidade imunológica, de defesa do organismo. O idoso já tem perda de massa muscular, né? O idoso já tem outras comorbidades associadas, né? Pode ter pressão alta, diabetes, problemas respiratórios, problemas cardíacos, problemas circulatórios, né? N problemas que podem tornar a doença mais suscetível a ficar grave, né? Então, ele pode desenvolver a forma grave da doença. Por isso que as UTIs, né, os hospitais, a maior concentração desses pacientes internados ou graves e que vêm a óbito também são pacientes idosos, acima de 60 anos. É a maior parte, certo?
Então, é importante a gente entender o potencial, o alto potencial de contágio do coronavírus, certo? Como idosos tendem a ter essa imunidade mais baixa do que a média da população, é essencial quem trabalha com os idosos tomar precauções adicionais. É fundamental, né, para colocar o idoso em menor risco possível. E a gente sabe que não tem idosos que não tem como ficar sem o cuidador. Precisa do cuidador. Toda família que contrata um cuidador, né, o que tem um cuidador dentro da família, dentro de casa, né, é por necessidade, não é, né, por simples capricho. Então, não tem como o idoso ficar sem um cuidador. Então, o cuidador precisa ter esses cuidados redobrados, precisa ter uma rotina de cuidados com ele também e dentro da casa do idoso para evitar o contágio do idoso, certo? Que mesmo tomando a vacina, mesmo os idosos sendo vacinados, as vacinas não são 100% eficazes e é possível ainda que os idosos contraiam a doença, todos, né? Não só os idosos. Então, mesmo vacinando, a gente precisa continuar com os cuidados, prevenir os cuidados, certo? Então, embora não tenha orientações específicas para idosos cuidadores de pessoas com mal de Alzheimer, mal de Parkinson, outras síndromes demenciais, a gente sabe que o idoso vai estar mais sujeito a essas infecções também pela dificuldade ou pela incapacidade de seguir orientações simples. Então, muitos casos em que o idoso já vai estar demenciado, já vai ter confusão mental, já vai ter uma desorientação, ele vai ter dificuldade de entender essas ações e cuidar de si mesmo. Então, mais importante ainda, maior ainda a responsabilidade da família e do cuidador para proteger o idoso dessas infecções. Então, tem que redobrar o cuidado, principalmente com a higiene pessoal e também com a higiene pessoal do idoso. Então, as principais formas de contágio são pela boca, nariz e olhos. Normalmente através das mãos sujas ou em ambiente fechado, contaminado, que alguém tossiu ou espirrou ali. É recomendada atenção especial aos hábitos de higiene em qualquer situação. Então, evitar levar mão à boca, mão aos olhos, estar sempre com as mãos lavadas, desinfetadas, né, principalmente do idoso. Não deixar o idoso ficar tocando em coisas da casa e não lavar as mãos. Fez uso, precisou ir no banheiro, precisou ir na cozinha, sempre estar lavando as mãos com água, sabão e, se possível, desinfetando com álcool, né? Pode ser o álcool em gel. Então, primeiro, quais os cuidados ao chegar da rua para a residência do idoso? Né? Muitos cuidadores precisam pegar ônibus, né? Usar transporte coletivo, ônibus, metrô, ou faz o uso de Uber, né? Hoje, nas cidades grandes, né, todas têm o Uber. Às vezes, para evitar esses transportes, né, as famílias auxiliam aí nesse transporte para os cuidadores terem menos risco, né, de contrair a doença. A gente sabe que o transporte público hoje é um problema, né, transmite muito. Então, evitar aglomerações e recomenda-se, então, quando o idoso chegar na casa, o cuidador de idosos chegou na casa do idoso, qual é o primeiro passo? Primeiro, não ir diretamente cuidar do idoso. Primeira coisa é lavar as mãos, desinfetar com álcool, trocar a roupa. O ideal é que tome banho e use uma roupa que você use só ali dentro da casa do idoso. Se você não puder tomar banho, troque de roupa, põe uma roupa limpa, um calçado limpo e desinfete as partes que ficaram expostas, os braços, né, o rosto, o pescoço, né? Tente lavar o rosto, as mãos, passar álcool, né, nas outras regiões para você desinfectar.
certo? Evitar transmitir qualquer coisa aí para o idoso. O uso de máscara, tem que usar máscara. É igual a gente trabalha, né? Eu trabalho em reabilitação, né? Na clínica eu uso máscara, PFF2 ou N95, né? Tem que agir profissionalmente. Orientação para os profissionais de saúde, usar máscara N95, principalmente com o idoso, usar N95 ou PFF2. E tem que tomar cuidado, não colocar a mão na máscara. Eu vou explicar um pouquinho aqui depois como é que a gente vai colocar a máscara, tirar a máscara, tá bom? Então, evitar também, evitar beijar, abraçar o idoso. Após utilizar, por exemplo, vai no banheiro, evitar usar toalha, usar lenços de papel, toalhas de papel e descartar logo em seguida, né? Evitar contato próximo, muito próximo com o idoso. Se tiver contato próximo com o idoso, for um idoso que precisa de maiores cuidados, tem que usar máscara, tem que usar um jaleco, de preferência aqueles jalecos impermeáveis, ou um jaleco limpo, né? Você vai usar um dia e vai lavar, não vai poder repetir ele no outro dia. Então, use a roupa limpa e use luvas para chegar perto, para cuidar do idoso. E mesmo usando luva, retirou as luvas, lava com água e sabão e desinfeta com álcool. Então, tem que cobrir o rosto. Mesmo se você espirrar, tossir, tem que cobrir o rosto. E a gente precisa falar também um pouco sobre as máscaras. Outra coisa, evitar beijos e abraços, evitar apertar as mãos. Mesmo se apertar a mão de alguém, vai lá e lava as mãos, desinfeta. Então, sobre as máscaras faciais, vamos falar um pouquinho das máscaras. Quais são os tipos de máscaras que a gente tem? Primeiro, muito usada, máscaras de tecido. Tem diversos modelos de máscara. Essa aqui é uma máscara que ela é um tecido elástico. Não é recomendado usar. Porque o tecido elástico, quando você coloca no rosto que ele estica, as tramas do tecido se abrem. Então não é indicado, não é para usar esse tipo de máscara. Máscara de tecido tem que ter pelo menos 3 camadas. Essa aqui, ó, essa aqui ainda não é ideal. Ela tem 2 camadas, uma camada fora, uma por dentro. Teria que ter mais uma camada aqui. E qualquer máscara que fosse usada tem que preencher, ó. Debaixo do queijo, cá em cima do nariz, tampar bem a boca, ao redor da boca e ser bem vedada, tá vendo? Então, essa aqui, ó, coloca só lá atrás da orelha. Então, ela tem que ter uma vedação muito boa. Se não tiver uma vedação boa, não tente usar outra máscara que se adapte melhor ao seu rosto. Algumas máscaras de tecido também, o ideal é que colocasse essas pecinhas que vêm de metal. Eu esqueci o nome. É tipo um clipezinho de metal que coloca aqui, porque na hora de você colocar a máscara no rosto, você ajusta e fecha aqui em cima também. Tem que estar bem vedada e bem ajustada ao rosto. Então, for usar máscara de tecido, tem que usar pelo menos 3 camadas. Mas o ideal para o profissional é usar essa máscara aqui, que é a PFF2 ou N95, certo? Olha, tem dois elásticos. Os elásticos, né, a gente coloca atrás da cabeça, não é atrás da orelha. Essa máscara aqui não tem como pôr atrás da orelha, que ela não fica fixa direito no rosto. Então, como é que coloca, como é que tira essa máscara? Você pega pelo elástico, coloca. Você pode colocar um por um também. Ajeita um abaixo da orelha, ó, e o outro acima da orelha. Você pega
tem esse, por dentro tem o metal, ajusta aqui, para vedar bem aqui por cima. Olha, essa máscara aqui eu gosto muito dela. Uma das melhores que eu usei pro meu rosto. Ela fica muito bem vedada aqui embaixo e muito bem vedada aqui. Muito bem vedada mesmo, certo? Então, para tirar, como é que tira? Você pode tirar uma de cada vez, ó. Tira o elástico, tira o outro elástico e pendura. E coloca ela num lugar arejado. O ideal é que você use uma máscara no dia e só repita o uso dessa máscara daqui 3 ou 4 dias. No mínimo 3 dias, tá? Tem gente que usa 5. Então, coloca uma para cada dia da semana, tipo segunda a sexta. Você coloca um número ou marca na máscara as datas que você vai usar e vai repetir. Essa máscara aqui, você consegue usar mais vezes. Ela não é descartável, usou uma vez, joga fora. Quando que você vai saber que ela tá ruim, que você precisa descartar? Quando ela estiver muito deformada, não estiver vedando bem, ou já ela estiver bem suja, né? Já também vai reduzir a capacidade de filtração dela. Estiver muito deformada, não estiver vedando, estiver suja, nessa aqui já está na hora de descartar, certo? A outra máscara que tem é a máscara cirúrgica. A máscara cirúrgica, ela também já vem com 3 camadas de filtração. Essa aqui, ela é uma boa máscara. Ela coloca, veda bem. Essa vai atrás da orelha. Olha só. Também tem aquele metalzinho por dentro que você aperta aqui. Veda bastante. Tá vendo? Ela vem até embaixo. E aqui, ó, essa aqui tem uma bordinha que fica aberta, mas por dentro dela tá fechado. Ela encosta bem aqui no rosto. Então, ó, vedou em cima, vedou do lado, vedou embaixo. Essa é uma boa máscara. Dá para você usar também bem no dia a dia. Se você não tiver a N95, use pelo menos essa aqui para trabalhar. Tirou. Também tira pela... Também tira pelo elástico. Não põe a mão na máscara. Cuidado que precisa ter. Pegou na máscara, lava as mãos, desinfeta com álcool. Sempre. Eu faço isso antes de pegar na máscara e depois de pegar na máscara. Já para evitar. Se minha mão estiver contaminada, eu evito de contaminar a máscara. Se a máscara estiver contaminada, eu evito de contaminar as minhas mãos. A máscara de tecido, você pode lavar ela 30 vezes e descartar a máscara de tecido. Isso se for um bom tecido, firme, que não abra as tramas facilmente. A máscara cirúrgica, a gente usa ela entre 2 e 4 horas. Dependendo de como ela ficar, você tem que descartar ela com 2 horas. Tem gente que consegue usar ela até 4 horas, mas se ela ficar muito úmida, é bom trocar. A máscara de tecido é a mesma coisa. Se ela umedeceu, também tem que trocar. A máscara de tecido tem que ser ideal que troque de 2 em 2 horas. Então, e a luva? Luva. Colocou a luva, também com as mãos limpas, lavadas. Use álcool para desinfetar. Coloque a luva. Usou? Como que tira a luva? Você pega por dentro da luva. Olha só. Pega por dentro da luva. Aí faça isso aqui, ó. E joga no lixo. Jogou no lixo? Lava as mãos de novo. Uma coisa que eu uso também no ambiente de trabalho, como que eu trabalho? Sugestão. Eu coloco a touquinha. Eu uso a máscara N95.
E uma orientação hoje, porque os olhos também são um ponto, por conta das mucosas, é um ponto que a gente, né, que pode contrair o vírus. Então, uso de óculos de proteção, né? O óculos de proteção é bom ter essa parte aqui lateral, ele é grande, fecha bem e dá para enxergar normalmente. Principalmente se você usar transporte público, foi em lugar fechado, supermercado cheio de gente, pode usar também. Então, no trabalho, o que é o ideal? Usar máscara N95 ou PFF2, usar luva sempre, nos cuidados com os idosos, e, se possível, até para você também se proteger, que você também pode contrair Covid na família, né, na casa do idoso, usar a touquinha também, certo? Entendido aí das máscaras? Então, se você usar a máscara de forma apropriada, de forma correta, a máscara vai ter um uso mais prolongado, vai te trazer um benefício muito grande, vai te proteger e vai proteger o idoso. A luva tem que usar em todos os procedimentos que você for fazer com o idoso, certo? Cuidado sempre com como retirar as luvas, é importante. Se você fizer uso do avental, o avental que a gente usa é o avental com gramatura 50. É o mínimo que tem que ter de gramatura 50. Abaixo de 50 não tem garantia de prevenção, de contaminação. Então, o avental também é muito legal, que é o avental descartável. Você usou, descartou, no outro dia você usa outro. Então, quais os cuidados a mais aí que você pode ter no ambiente do idoso? Primeiro, aumentar a frequência de limpeza do ambiente e das coisas, dos objetos, materiais do local que o idoso fica. Principalmente do quarto do idoso, do banheiro que o idoso usa. Se possível, que o idoso use um banheiro único, que só ele usa aquele banheiro. Se tiver 2 banheiros na casa, separar o uso do banheiro do idoso com o dos outros familiares e do cuidador. Manter a ventilação natural dos ambientes, tentar ficar de janela aberta o maior tempo possível. Diminuir o uso dos ar-condicionado, porque tem que fechar tudo. Usar o ar-condicionado mais quando o idoso estiver sozinho no quarto. Deixa ele sozinho, fecha um pouquinho a janela, refresca. Eu sei que tem lugares que são muito quentes. É difícil também para o idoso, né? Para o bem-estar dele, às vezes vai precisar. Os objetos que o idoso manuseia, que sejam somente de uso dele, que ele não compartilhe esses instrumentos, esses objetos, e também devem ser limpos com frequência. Equipamentos como termômetro, aparelho de pressão, que é o esfígmo, mais o estetoscópio, se tiver o oxímetro, aparelho para medir a glicemia, qualquer equipamento que seja usado com o idoso, o ideal é que seja usado somente com ele. Se tiver que compartilhar com outro morador da casa, com outra pessoa da família, que ele seja muito bem higienizado. Né? Higienizar sempre com álcool 70. Se tiver um outro desinfetante próprio para esses equipamentos, pode ser usado, mas sempre usar com muito cuidado e priorizando a limpeza, sempre a asepsia. O álcool gel sempre tem que estar disponível, próximo e nos ambientes que são usados pelo idoso, pelo cuidador. Então, no banheiro, no quarto, na cozinha, na sala, onde o cuidador tiver, que esteja álcool gel próximo para facilitar o uso. Outro lugar que precisa ter cuidado é a cozinha. O que a gente pode fazer na cozinha? Quando você estiver fazendo o preparo dos alimentos, evitar
que fique falando próximo aos alimentos. Então, use máscara. Não fique conversando em cima dos alimentos, porque pode cair gotículas nos alimentos e serem contaminados. Principalmente aqueles alimentos que a gente faz o uso deles cru, né? Não cozinha, não vai pro fogo, né? Cozinhar bem as carnes, cozinhar bem os ovos. O ideal é que não compartilhe nem os copos, nem talheres, nem os pratos que forem usados. O ideal é que separe esses objetos da cozinha de uso só do idoso. E que na hora de lavar, também lave com a bucha separada. Evitar a contaminação aí de bucha, desses objetos compartilhados. Garrafa de água também, não compartilhar, para ficar um pega, o outro pega, né? Evitar o uso, separe uma só para o idoso. Outro cuidado que precisa ter na lavagem de roupas. Pode lavar separado, deixe de molho um pouco e depois coloque na máquina para lavar. A roupa, né, quando tiver com coronavírus, deve ter cuidado, inclusive para manusear, que use luva para manusear as roupas, né? Deve ser feita separada também do restante da família. E o mesmo vale não só para as roupas, mas para roupa de cama, para toalhas, para tudo que for usado de uso individual do idoso. Esses cuidados também vão ser os mesmos cuidados quando o idoso tiver com coronavírus. Então, se você já faz esse cuidado diariamente, já vai facilitar se ele acabar pegando por algum motivo. É muito importante fazer o histórico de saúde dele, fazer um diário dos cuidados, dos sintomas, né? Às vezes os sintomas não são muito claros, não são muito diretos, às vezes ele fica um pouco mais prostrado, não está tossindo, não está realmente com a gripe, e você acha que é uma outra coisa, tem que tomar muito cuidado. Esteja atento. Então, é importante ter um diário para que você e a família consigam monitorar o idoso melhor. Outro dado importante. Você precisa saber como e o que fazer e quando fazer se o idoso tiver com sintomas. Então, quais são esses sintomas? Pode ter tosse, pode começar a espirrar, pode sentir fadiga, cansaço, pode ter diarreia, pode ter febre, pode ter dor no corpo, dor de cabeça, inflamação na garganta. Então, os sintomas são muito variados. E às vezes a pessoa não tem sintomas. Quando apresenta algum, já está na fase mais avançada e precisa já de socorro médico mais rápido. Então, qualquer coisa que o idoso te apresentar de diferente, de sintoma, o ideal é que o idoso passe por uma avaliação médica. Não esperar evoluir, não esperar passar muitos dias. Só responder uma pergunta aqui do Álvaro. Temos o hábito de borrifar álcool 70% nos quartos, banheiros, etc. Isso ajudaria a prevenção? Sim, o álcool 70 vai ajudar na limpeza, mas principalmente daqueles locais onde a gente tem maior contato, né? Por exemplo, na maçaneta da porta, no banheiro, né? Nos puxadores, abrir a torneira e objetos de uso que a gente compartilha. Até lá naqueles vidrinhos de sabonete líquido, de estar sempre desinfetando, porque é de uso compartilhado, né, da casa. Então, ajuda a prevenir? Ajuda. Mas tem outros desinfetantes também, usar cloro na limpeza. Tem outros desinfetantes mais apropriados também para a desinfecção que podem ser usados. O álcool 70 sempre vai ajudar, sempre vai auxiliar na higienização. Respondido, Álvaro?
Então, o paciente apresentou algum sintoma, precisa ser avaliado pelo médico, precisa ser acompanhado de perto, precisa ser monitorado. Então, por isso que é importante ter o oxímetro, um parâmetro, às vezes, que vai falar para a gente que o idoso não está bem. Às vezes ele não tem sintoma nenhum, não está gripando, não tá parecendo que está gripado, não está tossindo, mas está ficando mais prostrado. Aí você vai lá ver a saturação dele. A saturação precisa estar acima de normal, entre 96% e 100%, né, no idoso. Então, se tiver abaixo disso, já tem que ficar de olho. E se tiver de 90 para baixo, tem que correr já, porque o grande perigo é que isso seja um sintoma silencioso, né? A hipóxia silenciosa vai reduzir a oxigenação dele e de forma silenciosa não vai perceber. Então precisa encaminhar ele para o médico. Por isso que é muito legal que a gente tenha o oxímetro de pulso, o oxímetro em casa, para acompanhar aí e monitorar. Então, desde o início da pandemia, qualquer pessoa com sintomas gripais, inclusive o cuidador de idosos, não deve expor outros indivíduos antes de receber as orientações específicas. Então, o que acontece? Você está com sintomas gripais, primeiro passo, vai no médico. O médico vai te avaliar, vai te orientar para você fazer o teste do COVID. O teste padrão ouro para diagnóstico é o PCR-RT, que é aquele exame do cotonete lá no fundo do nariz. É preciso fazer, demora uns dias para ficar pronto o resultado e tem uma janela, né? Tem uns dias certos para fazer. Normalmente é entre o terceiro, oitavo, nono dia, pode variar um pouquinho. Mas precisa ser feito, precisa ser avaliado e durante esse período que não sai o exame, precisa fazer o isolamento. A pessoa vai ficar isolada, aguardando o resultado. O resultado saiu negativo, volta à rotina normal. O resultado deu positivo, conta-se 14 dias a partir do dia que fez o teste do PCR. Fica 14 dias, entre 10, hoje dependendo, fica 10 dias isolados. De 10 e 14 dias está variando aí o isolamento. Mas chegou no final do isolamento, você ainda apresenta sintomas, você vai continuar o isolamento. Só pode sair do isolamento se teve 24 horas sem sintomas, sem febre, sem tosse, com a saturação boa, sem dor no corpo, sem nada. 24 horas sem sintomas, aí que pode sair do isolamento. Então, esse cuidado é para o idoso e para o cuidador de idosos. Então, o cuidador de idosos teve esses sintomas gripais, primeira coisa, nem volta na casa do idoso, ou já vai embora, passa no médico, orienta a família, avisa a família, porque a família também precisa ficar em isolamento, o idoso precisa ficar e ser monitorado. E se for preciso, fazer os exames, se tiver os sintomas, tá? Fazer o PCR-RT para diagnosticar ou para descartar a doença. Então, os cuidadores também estão expostos, porque o ambiente de trabalho deles é em outro local que não é só a casa, mas ele precisa continuar o trabalho. Tem cuidador que trabalha em casa, tem cuidador que trabalha em hospital, tem cuidador que trabalha em casas de repouso, de longa permanência, né? Instituições de longa permanência, casas de repouso ou outro lugar qualquer. Então, ele está sempre exposto e precisa ter esses cuidados. E o cuidador, tendo esses cuidados, se prevenindo, ele também acaba prevenindo que o idoso venha se contaminar. Por isso que é importante. Reduzir os riscos. Que às vezes mesmo a gente cuidando, a gente corre o risco, mas a gente tem que reduzir os riscos ao mínimo possível. Então, por exemplo, o isolamento. O idoso precisou ficar isolado. E o cuidador
não positivou com a Covid. O que precisa ser feito? O idoso vai ficar dentro do quarto, não vai sair do quarto, só sai do quarto, do banheiro, né? Que seja até as refeições que ele possa fazer ali dentro. Tudo dele tem que ser bem higienizado. O cuidador vai precisar, o ideal que use o avental, igual eu falei, a máscara N95, a touquinha na cabeça, luvas. Toda vez que ele for manipular o idoso ou qualquer coisa que o idoso tenha feito uso, que use luvas, que descarte de maneira correta, né, no lixo adequado, pode ser um lixo separado. As roupas tem que colocar de molho e depois para lavar, né, para desinfectar. Então é importante esse cuidado e essas orientações. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Ficou claro? E outra coisa, o idoso com coronavírus, ele também tem que usar a máscara. Porque aí para evitar a contaminação do cuidador e de outras pessoas na casa. Né? Tem que fazer o isolamento dentro da casa, tem que manter a distância das outras pessoas. Os objetos, então, não devem ser compartilhados. Objetos de uso único, né? De uso pessoal. O banheiro, então, se o cuidador estiver contaminado, tem que ter maior higiene ainda com o banheiro, higienizar mais vezes. E o cuidador, se é o cuidador que faz isso, ou quem faça isso, também tem que ter um cuidado maior ainda, porque a higiene desses locais, quando vai lavar, é muito importante, mas é um local que pode contaminar facilmente quem está ali lidando com isso. Então é importante usar todos os EPIs adequados, que use uma bota, principalmente, que use uma roupa descartável por cima, né, um avental, use luvas, use máscara, use gorro e, se possível, até o óculos também. Bom. E desinfectar sempre, não ficar esperando não. Usou, limpou. Usou, limpou. Não deixar ficar acumulando nada não. E se for possível, manter realmente o idoso dentro do quarto, de um cômodo isolado, onde ninguém mais entre, só o cuidador. Ou quem for cuidar dele, né? E é muito importante também cuidar da parte emocional, né, do idoso e também do cuidador, porque essa fase de isolamento é muito complicada para o idoso. Às vezes ele vai se sentir abandonado, rejeitado, né? E aí é preciso conversar, orientar, que vai ser só por uns dias, que é para o bem dele, que ele precisa se cuidar para que não contamine as outras pessoas, né? Isso é uma fase, vai passar. Então, precisa levar palavras de conforto, de auxílio psicológico, né? E falar para ele que ele só está isolado, mas que ele não está sozinho, que ele está sendo cuidado, que ele está recebendo os cuidados que ele precisa. E o isolamento é necessário naquele momento. Então, que todos continuem, se possível, as rotinas diárias ajustadas a esse isolamento social imposto, né, por essa pandemia, mas que conversem, que convivam, que não alimentem notícias falsas, né, que são as fake news, que cuidem da saúde, cuide do ambiente, cuide do idoso com amor, com cuidado, com empatia, estando muito atento a todos esses sintomas, aos sinais que ele possa, né, dar. E eles não, mesmo com coronavírus, eles não devem ser segregados da família. A família tem que buscar outros meios de conversar com ele, que seja por um celular, né? Use as redes sociais, use um tablet, um celular para conversar com ele, por videochamada, né? Isso não vai ter problema. O problema é o contato físico. Isso sim deve ser evitado por algum tempo. Agora, a gente sabe que tem muitos idosos que não querem aceitar, que, né, rejeitam, né, essas orientações, mas é importante que a gente faça eles entenderem isso e também sugerir outras tarefas para eles. Tentar ocupar o tempo deles com outras coisas mais produtivas, estimulando, né, a capacidade cognitiva deles, estimulando também a socialização, e também a exercícios físicos, mesmo que sejam leves, mas que eles possam ser feitos. Agora, né, o idoso com coronavírus, aí ele deve
aguardar orientações mais específicas do médico, de fisioterapeuta, para poder fazer os exercícios. O ideal é que espere passar essa fase inflamatória, estabilize todo o quadro, não esteja com sintomas e aí restabeleça, né, a rotina dele e faça a fisioterapia, mas sempre depois de uma avaliação específica. E muito cuidado com ansiedade, quadros de depressão, que podem piorar, se agravar nesse momento por conta dessa doença da Covid-19. Então, sugestão de algumas coisas, né? Jogos, leitura, ouvir música, né? A musicoterapia, dançar, aprender coisas novas, contação de histórias, ver álbum de fotografias. Se o idoso às vezes está com dificuldade de leitura, você pode ler para o idoso, fazer leituras que ele goste, contar histórias para ele e ouvir música junto com ele. Até jogar, tem jogos que vão ajudar inclusive no desenvolvimento cognitivo, na melhora da memória do idoso. Então, ficou claro a questão das máscaras, né, da paramentação, o que é o indicado, cuidado com os sintomas, né, precisa averiguar rapidamente esses sintomas, não deixar postergar, né, que quanto antes melhor. E como que a gente pode prevenir? O que pode melhorar a nossa saúde, a nossa imunidade? A gente sabe que a nossa imunidade não é algo que a gente melhora do dia para a noite. É um conjunto de ações que vão nos trazer uma boa imunidade. E o idoso já tem essa deficiência de imunidade. Então, tanto para o cuidador como para o idoso, o que é importante? Dormir bem, alimentar-se bem, horários, né, corretos, ter uma rotina boa de dormir, de se alimentar com horários pré-definidos, vacinar nas datas corretas, tem que observar se a caderneta de vacinação do idoso está em dia, se tem alguma vacina que os médicos orientaram a tomar e ele ainda não tomou, que tome. Agora vai começar a campanha de vacinação da gripe junto com a vacinação da Covid. Orientação é que espere 15 dias entre uma dose e outra. Então, tomou a primeira dose da Covid, daqui 15 dias você pode tomar da gripe comum. E aí depois pode tomar a segunda dose na data correta. Manter as unhas bem cortadas, cabelos presos, né? O ideal é que se trabalhe com o cabelo preso. Se for homem, que não fique de barba, tire a barba por causa do ajuste da máscara no rosto. E demonstrar boas práticas de higiene, ter boas práticas de higiene, né? Vai favorecer a questão profissional também. Utilizar uma roupa restrita ou um uniforme no ambiente de trabalho. Não trabalhar com a roupa que veio da rua. Se possível, tomar o banho antes de vestir o uniforme e antes de aproximar do idoso. A gripe no trabalho, ela se dissemina rapidamente através de uma comunicação ineficiente. Evitar fumar. Fumar é algo que deve ser completamente abolido. Ao primeiro sinal de gripe, avisar o responsável ali pela família, pelo idoso. Então, cuidar da imunidade exige um cuidado diário, geral, né? Não é só uma coisa. E uma coisa importante, praticar alguma atividade física, pelo menos uma caminhada, que seja exercícios que possam ser feitos no domicílio, que oriente o idoso também não ficar sedentário, que faça exercícios de leves a moderados, né? Não precisa ser exercício vigoroso, apenas para manter, né? E evitar perdas funcionais, evitar perda de massa muscular e estimular aí, o funcionamento melhor do organismo e melhorando também a imunidade. Então, vacinação hoje é primordial, que os idosos sejam vacinados tanto para a gripe quanto para a Covid-19.
Tudo bem, gente? Alguma dúvida, algum esclarecimento que precisa fazer, salientar mais um pouco aqui? Então, você que é cuidador, ou é familiar de idoso, ou conhece alguém que precise de cuidados, algum idoso, alguém que se interessa em ser cuidador de idoso, nos acompanha aqui nas redes sociais, no Insta, no Face e no YouTube, que a gente vai fazer uma série de lives. Amanhã tem outra live às 20 horas. Aguardo vocês. Até breve.